Você já imaginou um exército que lutava usando espelhos? Não para se arrumar, mas para incendiar navios inimigos em alto mar. Parece cena de filme de fantasia, mas essa é uma das histórias mais fascinantes da Grécia Antiga. Durante o cerco de Siracusa, diz a lenda que o genial inventor Arquimedes usou enormes espelhos para concentrar a luz do sol e transformar a frota romana em cinzas. Mas será que isso é verdade ou apenas um mito incrível que atravessou séculos? Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das maiores batalhas de inteligência da história, onde um único homem desafiou o maior império do mundo com suas invenções. Antes de continuarmos, se você adora histórias sobre gênios, guerras e mistérios do passado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade. A sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Muito obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Estamos no ano de 212 a.C., em plena Segunda Guerra Púnica. Roma, uma potência em ascensão, está em uma luta sangrenta contra Cartago pelo controle total do Mediterrâneo. No meio desse conflito, a rica e estratégica cidade de Siracusa, na Sicília, decide mudar de lado e se aliar a Cartago. Para Roma, isso era inaceitável. Dominar Siracusa não era apenas uma questão de estratégia, era uma questão de honra. O general romano, Marco Cláudio Marcelo, foi enviado com uma força esmagadora. Ele esperava uma vitória rápida. Afinal, quem poderia resistir ao poder das legiões romanas? A resposta era simples. Um homem de 75 anos chamado Arquimedes. Siracusa não estava protegida apenas por muralhas imponentes. Ela tinha a mente mais brilhante da época a seu serviço. Arquimedes não era um soldado. Era um matemático, físico, engenheiro e inventor. E ele transformou a defesa da cidade em um verdadeiro pesadelo para os romanos. Antes mesmo de falarmos dos famosos espelhos, vamos entender o arsenal que Arquimedes realmente construiu. As fontes históricas, como os relatos de Políbio e Plutarco, descrevem máquinas defensivas impressionantes, cuja existência é comprovada. Primeiro, as catapultas. Mas não eram catapultas comuns. Arquimedes projetou uma variedade delas, capazes de lançar projéteis de diferentes pesos a diferentes distâncias. Havia as que lançavam pedras enormes para afundar navios que estavam longe, e outras, menores e mais rápidas, que disparavam uma chuva de projéteis contra os soldados que tentavam se aproximar das muralhas. A precisão era tão grande que os romanos sentiam que estavam lutando contra os deuses. Depois, havia a lendária garra de Arquimedes. Imagine a cena. Um navio romano se aproxima cuidadosamente da muralha. Os soldados prontos para o assalto. De repente, um guindaste gigante escondido atrás dos muros estende um enorme gancho de ferro. Agarra a proa do navio, o levanta no ar, como se fosse um brinquedo, o sacode violentamente e o vira de cabeça para baixo, jogando todos os tripulantes no mar. O pânico era absoluto. Os marinheiros romanos ficavam tão aterrorizados que, ao verem qualquer viga ou corda aparecendo sobre as muralhas, fugiam gritando que a garra estava vindo para pegá-los. Arquimedes também criou mecanismos que eram posicionados na base das muralhas, capazes de quebrar os remos dos navios inimigos antes que eles pudessem chegar perto o suficiente para desembarcar tropas. A cada tentativa de ataque, os romanos eram recebidos por uma nova e terrível surpresa. A engenhosidade de um único homem estava humilhando o exército mais poderoso do mundo. É nesse cenário de terror tecnológico que a história dos espelhos, ou do raio da morte, ganha força. A ideia é tão genial quanto assustadora. Arquimedes teria posicionado uma série de grandes espelhos polidos, provavelmente de bronze ou cobre, ao longo das muralhas de Siracusa. Esses espelhos seriam ajustados por soldados para que todos refletissem a luz do sol para um único ponto: um navio romano no porto. A luz concentrada, agindo como uma lente de aumento gigante, aqueceria a madeira do navio até ela entrar em combustão. O objetivo não era necessariamente explodir o navio inteiro de uma vez, mas sim iniciar pequenos incêndios. Em um navio de madeira, cheio de cordas, velas
e piche. Uma pequena chama poderia se transformar em um inferno incontrolável em questão de minutos. Além do dano físico, o efeito psicológico seria devastador. Imagine ver um navio da sua frota pegando fogo, espontaneamente, sob um céu azul, e sem nenhum projétil visível. Seria como se o próprio deus Apolo estivesse lutando ao lado de Siracusa. Mas essa história, ao contrário da garra e das catapultas, não aparece nos relatos dos historiadores mais antigos e próximos do evento. Como Políbio, as primeiras menções aos espelhos surgem séculos depois, com escritores como Luciano de Samosata e o médico Galeno. Eles descrevem o feito, mas já com um tom de lenda. Isso levou muitos estudiosos a questionarem: será que isso realmente aconteceu? Durante séculos, o raio da morte de Arquimedes foi tratado como um mito fascinante, uma hipérbole para exaltar ainda mais o gênio do inventor. A ciência parecia dizer que era impossível. Como espelhos de bronze poderiam concentrar calor suficiente para queimar um navio a mais de 50 metros de distância? Aí que a história fica ainda mais interessante. No século XX, com o avanço da ciência e da curiosidade, várias equipes de engenheiros e cientistas decidiram testar a lenda. Eles queriam recriar o experimento de Arquimedes para ver se era viável. Uma das tentativas mais famosas foi realizada em 1973 pelo cientista grego Ioannis Sakas. Ele reuniu 70 marinheiros, cada um segurando um espelho retangular de bronze polido, medindo cerca de 1,5 metro por 1 metro. Eles miraram a luz do sol em uma réplica de um navio romano de madeira, a uma distância de 50 metros. Em poucos segundos, o barco começou a soltar fumaça e, em seguida, pegou fogo. O experimento foi um sucesso. Ele provou que, em condições ideais, com céu limpo, sem vento e com espelhos bem alinhados, a arma de Arquimedes era sim possível. Mais recentemente, em 2005, uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MT, repetiu o experimento. Eles usaram 127 espelhos quadrados e conseguiram carbonizar uma parte de um barco de madeira a 30 metros de distância. Mas levaram cerca de 10 minutos para que a madeira começasse a pegar fogo e ela não chegou a incendiar completamente. O resultado foi inconclusivo. Eles concluíram que a arma era teoricamente possível, mas muito impraticável em um cenário de batalha real. Seria difícil manter dezenas de soldados coordenados, mirando em um alvo em movimento, sob o estresse do combate. O programa de televisão Caçadores de Mitos também testou a teoria 2 vezes, e em ambas, falhou em iniciar um incêndio significativo, declarando o mito como detonado. Eles argumentaram que seria muito mais eficiente e fácil usar flechas flamejantes ou catapultas para incendiar os navios. Então, onde isso nos deixa? O debate continua acalorado. De um lado, temos a prova de que o princípio físico funciona. Com espelhos suficientes e as condições certas, é possível gerar calor intenso à distância. Do outro, temos a questão da praticidade. Seria essa a melhor arma disponível para Arquimedes? Alguns historiadores propõem uma teoria intermediária. Talvez os espelhos não fossem usados para queimar os navios, mas sim para ofuscar e desorientar os marinheiros e arqueiros inimigos. Imagine dezenas de reflexos solares intensos mirando nos seus olhos enquanto você tenta remar ou atirar uma flecha. Seria uma arma de guerra psicológica extremamente eficaz, causando confusão e abrindo brechas para ataques com as catapultas e a garra. Essa teoria faz muito sentido. Ela combina a lenda dos espelhos com a realidade tática da guerra. Os espelhos não seriam a arma principal, mas um complemento genial ao arsenal já existente, independentemente de os espelhos terem funcionado como um raio da morte, como uma arma de ofuscamento, ou se nunca passaram de uma lenda. O fato é que a defesa de Siracusa foi épica. O cerco, que deveria durar dias, se arrastou por quase 2 anos. A genialidade de Arquimedes segurou o poder de Roma, forçando o general Marcelo a mudar de tática e a sitiar a cidade por terra e mar, esperando que a fome os vencesse. No fim, Roma
venceu, mas não foi por causa de uma batalha direta. A cidade caiu devido a uma traição interna. Durante um festival religioso, quando os guardas estavam distraídos, um portão foi aberto e as legiões romanas, finalmente, invadiram Siracusa. O general Marcelo, apesar de ser o inimigo, tinha uma admiração imensa por Arquimedes. Ele deu ordens expressas para que a vida do grande inventor fosse poupada, mas na confusão do saque, a ordem não foi cumprida. A história mais famosa conta que um soldado romano encontrou Arquimedes em sua casa, completamente absorto em um problema matemático, desenhando círculos na areia. O soldado ordenou que ele o acompanhasse para conhecer o general Marcelo. Distraído, Arquimedes teria respondido: "Não perturbe meus círculos." Irritado pela desobediência, o soldado o matou. A morte de Arquimedes foi uma perda trágica para o mundo. O próprio general Marcelo lamentou profundamente. Mas o seu legado é imortal. Ele não foi apenas o homem que gritou "Eureka!". Ele foi o cientista que levou o conhecimento teórico para o campo de batalha de uma forma nunca antes vista. E a lenda do seu raio da morte permanece como o símbolo máximo de sua genialidade. Verdade ou mito? A história dos espelhos de Siracusa nos mostra o poder da inteligência e da criatividade humana. Ela nos lembra que, às vezes, a mente pode ser a arma mais poderosa de todas. Arquimedes pode não ter vencido a guerra, mas ele entrou para a história como o homem que fez o Império Romano temer o próprio sol. E você? O que acha? Os espelhos eram uma arma real ou apenas um mito brilhante? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais viagens incríveis pela história. Até a próxima.